Salomão é quem escreve e diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, outras traduções, o teu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a ti pertence a honra, a glória, o louvor e o domínio. Nós não somos nada sem o Senhor. Carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Ah, Deus, somos tão pequenos, mas assiste-nos essa noite com a sua grandeza. Dá-nos uma demonstração do poder e do Espírito Santo. Haja sobre nós poderosamente. Despeja da sua graça gloriosa, abundante, quebrantando corações em todos os que estão aqui presentes. Ó Deus Santo, quebranta-nos, salva-nos e seremos salvos, santifica-nos e seremos santos, quebranta-nos e seremos quebrantados, cura-nos e seremos curados. Estende a sua mão indulgente, amorosa, benigna, complacente, longânima, nas almas combalidas, tristes, desafortunadas, caídas, consolas com seu doce amor. Faz teu reino avançar, Jeová. Conforme a imagem de Cristo, receba a glória para si, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui. Todos com muita atenção e reverência, sem andar, conversar, mexer no celular. E as crianças que ficaram, por favor, quietinhas. Eu vou falar essa noite sobre pastorear o coração. Pastorear o próprio coração. Se você notar, a palavra coração ocupa um lugar muito especial na Bíblia. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe a importância que o coração do homem e o que nele está tem. E você vê a Bíblia repleta de textos fazendo menção do coração, dando atenção ao coração, trabalhando no coração. Você nota, por exemplo, no grande mandamento da Bíblia, e o texto mais citado pelos judeus, chamado Shema de Israel, Deuteronômio 6:5, diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Deus coloca ênfase no coração quando cita o maior mandamento da Escritura. E ele coloca como o coração sendo de suprema importância para cumprir o maior mandamento das Escrituras. Você nota em Jeremias 29:13, quando ele diz e pede-nos para buscá-lo, ele exige que essa busca seja de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então o coração tem uma participação importantíssima no que tange, no tocante à busca do Senhor. Ele pede para que essa busca envolva o coração, para que a adoração envolva o coração, para que o culto envolva o coração. Quando você vai para o rei Roboão, uma das razões que ele foi reprovado, o filho de Salomão, sucessor do trono de Salomão, ele vai dizer em 2 Crônicas 12:14, que Roboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas por quê? Porque não buscou o Senhor de
todo o seu coração. O Senhor diz que uma das coisas que desagradou em Roboão, disse que o reino dele foi reprovado, porque não foi feito com o seu coração. Então mostra a importância do coração quando se ministra a Deus, quando se governa, quando se trabalha, quando se faz a obra de Deus, há uma importância no coração. O coração ocupa uma importância. E se não é feito de todo o coração, é reprovado. Tanto é que o contrário disso se cumpre em Esdras. Esdras 7:10, um homem aprovado. E a Bíblia diz que Esdras aplicou em seu coração. Esdras, ele buscou em seu coração a lei de Deus, a obedecer ela e a ensinar ela. Note que um homem foi reprovado por causa do coração. O outro foi aprovado também por causa do coração. Então você nota a importância que o Senhor dá também quando se ministra a Ele no coração. 2 Crônicas 25:2 fala do rei Amazias, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração. Então o Senhor diz, por mais que ele tivesse se aplicado, por mais que tivesse sido suntuoso, vigoroso, por mais que tivesse sido um homem incansável, isso para Deus não foi suficiente. Deus exigia algo além do ofício, do trabalho, a inteireza de coração. Ou seja, ele serviu a Deus com o coração dividido, com o coração incompleto. Nós notamos aí, mais uma vez, a importância que o coração ocupa quando se serve a Deus, quando ora a Deus, quando se cultua a Deus, quando se ministra diante de Deus, quando se oferece sacrifício. O coração, então, ocupa uma importância muito grande na Bíblia, na adoração do Senhor, no culto a Yahvé, em toda a Escritura. E o texto que eu abri é o conselho mais importante do homem mais sábio que a terra conheceu. Ele escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares, livros de sabedoria, livros sapiensais. E ele foi conhecido como um dos homens mais sábios de todos os tempos. E este homem mais sábio dá o conselho mais importante dos seus escritos. E ele pede, guardem o coração. Guardem o coração. O que é guardar o coração? Por guardar o coração, o que nós entendemos? O que está por trás deste mandamento, desta ordem, do maior conselho do homem mais sábio? E essa noite é sobre isso que eu quero falar. Pastorear o coração. A palavra guardar, ela significa, no hebraico, ela quer dizer mishmar. Ela tem a ideia de confinamento, confinar. Fala de cárcere, prisão. Sobre tudo que deve guardar, a palavra guardar, mishnar, confinamento. Guarda, nastar, quer dizer observar e vigiar. A ideia de Salomão é assim, confinem e vigiem. Confinem o coração de vocês e vigiem, observem ele. Então, assim como um pastor coloca o seu rebanho em um aprisco é um curral. O pastor pega o seu rebanho e faz o quê? A ovelha confina ela, prende ela em um curral. E ali ele a vigia, observa, guarda. O Senhor está dizendo a mesma coisa. Assim como o pastor confina a ovelha num aprisco e a vigia, assim também confinem o coração de vocês.
e observem, vigiem o coração de vocês. A ideia aqui é: pastoreie o coração de vocês. Pastoreie o coração de vocês. Salomão está dizendo para fazer isso com toda diligência. Devemos prestar muita atenção no que Salomão está dizendo. E ele faz isso, ele coloca ênfase como algo sério. É uma das ordens mais importantes da Bíblia a serem cumpridas. Sabe como eu definiria o que Salomão está dizendo? Sabe o que ele diz em miúdos? Que isso foi escrito isso aqui foi escrito há quase 3.000 anos atrás. Nos nossos dias, o que Salomão está querendo dizer é assim, ó. Se tem algo que você deve fazer, protege o seu coração. A ideia do pastor, por que ele confina as ovelhas no aprisco e fica observando? Ele está protegendo ela dos perigos ao redor. O Senhor está dizendo, o seu coração, ele é vulnerável aos cuidados dessa vida, às tentações e desejos, às setas do inimigo, às inclinações pecaminosas. Por conta disso, proteja o seu coração. Não o deixe desguarnecido. Dê atenção para o seu coração. Ou seja, confie nele, guarde, coloque ele no lugar e fique de olho, observe-o, proteja-o. Mas o que ele quer dizer com o coração? Qual é a definição de coração? Talvez algumas pessoas entendam como um órgão do corpo que bombeia sangue, outros pensam que é só emoção. O que Deus quer dizer com coração, quando Ele nos pede para guardá-lo? Qual é a definição de coração? O que eu devo guardar, proteger, observar e confinar quando a Bíblia diz guarda o coração? A palavra coração no hebraico dá a ideia de inteligência, conhecimento, razão, reflexão, vontade, ser interior. O que ele está querendo dizer com coração é o nosso ser interior. É a totalidade do homem, é a totalidade do que o homem é no seu interior. Fala da vontade, fala da razão, fala das emoções, fala das inclinações. 1 Pedro 3,4, quando ele vai falar da mulher, ele dá uma ideia legal disso. Ele fala, 1 Pedro 3,4, seja, porém, o homem interior do coração. Quando ele vai falar do traje da mulher, não seja no frisado do cabelo, etc., e vai narrando. Mas que a vestimenta da mulher seja, porém, o traje do homem interior do coração. Então ele está querendo dizer o quê? Que o coração é o nosso ser interior, é a sede das emoções, do intelecto, da vontade, do conhecimento, é a nossa alma, é a nossa parte imaterial. 1 Samuel 16, 7, quando Samuel vai ungir um dos reis, vai ungir um rei para substituir Saul, Deus diz para ele, olha, da família de Jessé, dos filhos dele, virá o rei que substituirá Saul. Então ele passa pelos sete filhos, até que chegue em Davi. Quando chega no primeiro Eliabe, Samuel se encanta com a beleza, com os músculos, com o porte de Eliabe. Então Samuel pensa, certamente o sucessor de Saul, a quem Deus tem escolhido, é Eliabe. Então quando Samuel vai nessa empolgação até Eliabe, Deus vem ali, Samuel, não atente para a aparência, nem para a altura da estatura de Eliabe. Porque eu, Deus, não vejo como homem.
O homem vê o exterior. Eu vejo o que está no coração. Eu vejo o coração. Então o que Deus está dizendo? Eu vejo as motivações, as intenções, os desejos. Eu vejo Eliabe, quem ele é, por dentro. Por isso, por esses termos, nós temos coração. Então, quando Deus diz coração, Ele está dizendo, proteja, guarde a sua vontade, guarde suas motivações, guarde seus desejos, guarde suas inclinações, guarde seus pensamentos, sua inteligência, suas reflexões, guarde a sua alma. Isso quer dizer coração. E Deus está preocupado com o nosso coração. Deus está preocupado com corações aqui presentes. Deus está preocupado com o coração do povo dele. Por isso ele nos faz este alerta. E Deus quer ver nossos corações pastoreados, confinados, vigiados, protegidos. Qual a última vez que você protegeu o seu coração? Que você destinou tempo para avaliar o seu coração? Qual a última vez que você se deu conta que o seu coração está vulnerável, solto, à mercê do mal que o sonda? Vamos pensar uma coisa, se o coração é a sede de quem nós somos, você é o que é o seu coração. Sabe quem você é? Quem você é? Você. Você é aquilo que consiste o seu coração. Logo, se este não for guardado e for contaminado, ele prejudicará todo o seu ser. Isso é tão importante que uma das bem-aventuranças, o Senhor elogia um coração guardado. Ele fala, bem-aventurados os puros de coração. Da ideia do quê? De um coração puro, guardado. E o Senhor faz um elogio. Bem-aventurado é ditoso, mais que feliz, pleno, completo, sucesso. A ideia é assim, olha só. Aquele que tem um coração guardado tem sucesso. É bem-aventurado, é ditoso, é pleno. Então o Senhor elogia aquele que guarda o coração em Mateus capítulo 5, verso 8. Irmão, proteja o seu coração. Agora, por que devemos guardar o nosso coração? Qual a razão para esse pedido? Nós já entendemos o que é coração, é a sede da vontade, dos pensamentos, dos sentimentos, é a nossa alma, o nosso homem interior. E Salomão, Deus através dele pede para guardá-lo, protegê-lo, velar por ele. Por que ele pede isso? Qual a razão de pedir isso? Vamos ver por que ele pede. Primeira causa primária, profunda, primeira causa fundamental, e você tem que guardar ela. Porque o pecado habita no nosso coração. Paulo diz, embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne, embora vivendo na carne pecaminosa. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. A velha natureza é contra a nova. Ela está lá ainda. O pecado não foi erradicado com a conversão. Não ficamos livres dele. Tanto é que Paulo vai dizer, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí tem a resposta, e agora tem a condenação, porque está em Cristo Jesus no 8. Mas ele está lá conosco. Devemos guardar o coração porque o pecado habita nele. Olha só o Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. O texto está falando da oração, mas o texto revela algo. A iniquidade do meu coração. O nosso coração abriga o pecado.
E é por essa razão que devemos que guardar. Uma das definições de coração é vontade. Vontade. Então, devemos guardar nossas vontades. Por quê? Porque elas são inclinadas para o pecado. Porque a velha natureza, apesar de mortificada, habita em nós. Porque a lei do pecado, ainda que não prevaleça sobre a lei do Espírito da vida, ela está sobre nós. Então a nossa vontade, que é um dos significados de coração, ela é inclinada a pecar. Nos profetas, o Senhor vem e diz assim: o meu povo é inclinado a se desviar de mim. O coração do povo deseja o que é mal. O Senhor está dizendo: guarda o seu coração, porque ele se inclina para o mal. Guarda o seu coração, vigia, protege ele, senão você vai se pegar fazendo mal. Vai se pegar cometendo iniquidade. Vai se pegar pecando. Porque a iniquidade habita no seu coração. E se eu atender ela, se eu não guardar meu coração, se eu não vigiá-lo, eu vou atender o pecado que nele está. Nossas vontades são assim. Paulo vai dizer em Romanos 7, quando ele fala assim, o querer fazer o bem está em mim, mas eu vejo uma outra lei que luta contra os meus membros. Quando eu quero fazer o bem, eu não faço o mal que eu não quero. Por quê? Isto é, o pecado que em mim habita, o pecado que em nós habita, se inclina para o mal. Então um coração que não é guardado, um coração que não é vigilante, veja um exemplo, por exemplo, de Saul, que não guardou o coração. E o que aconteceu? O pecado, a corrupção da sua natureza, prevaleceu e levou aquele homem à ruína. Ele não guardou o seu coração, ele não conteve a sua vontade, e o pecado ali habitava. Irmãos, quantos aqui estão sendo negligentes quanto a proteger, vigiar o coração do pecado? E tem caído em transgressão, e tem caído em tentação, e tem dado liberdade à vontade pecaminosa, e essa tem dado a luz ao pecado. O pecado consumado leva à morte. Mortos espirituais dentro da igreja, porque não estão guardando o coração. Segundo, por que guardar o nosso coração? Porque ele é enganoso. Enganoso fala de vacilante, fala de oscilante. Enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O nosso coração é precipitado. O nosso coração não sabe muitas vezes o que quer. Ele oscila, ele vacila, ele se precipita. E por conta disso, essa revelação tremenda de Jeremias 17:9, eu devo vigiar, eu devo andar em ovos, com as minhas vontades, com as minhas pulsões, com as minhas decisões, com as minhas conclusões. Ele é enganoso. E muitas pessoas caem em cilada, caem em armadilhas. Muitas pessoas se afundam e se submergem em concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem à ruína e à perdição, porque não guardam o coração. O que significa que ele é enganoso? Ele te prega peças. Ele te leva a concluir coisas equivocadas. Ele faz com que a emoção exceda a razão, com que você se torne incoerente. Você tem que guardar,
Porque ele é enganoso. Quantas vezes nós somos tomados, meu irmão, por situações que nós julgamos ser corretas. Estamos todos entusiasmados, eufóricos com decisões, com situações, e logo de cara nós entramos, nós fazemos, depois descobrimos, foi uma fria, estava errado. Por quê? Porque eu fui levado pelo coração. Tem pessoas que são assim, os números não importam para elas, as estatísticas, a razão, a lógica. Ela vai pelos sentimentos, ela vai pela emoção. Ah, eu gostei, casou. Venceu 2 meses, casou. Depois ela veio descobrir que não era aquilo, porque o coração é enganoso. Ela foi levada pelo sentimento, ela se apaixonou, ela gostou do rapaz, ela em 3 meses, 4 meses, fez tudo e casou. E agora está decepcionada. Foi levada pelo coração. Outros tomam decisões precipitadas, mudam de emprego, mudam de curso, fazem negócio, isso e aquilo, e etc, e etc. Por quê? São levados pelo coração, e ele é enganoso. Uma das palavras para coração é razão, reflexão, conhecimento. Às vezes as reflexões são enganosas. Às vezes as conclusões que você chega são equivocadas. Às vezes os raciocínios e as inferências que você faz, elas estão erradas. Por essa razão, você deve guardá-lo, vigiar, contê-lo. Por que mais devemos guardar o nosso coração? Porque os nossos desejos são maus. Nossas inclinações. Um dos significados de coração é inclinações, desejos. Então, Salomão está dizendo, guarda seus desejos. Olha como são nossos desejos. Mateus 15, 18, 19. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Porque do coração, olha o que está no coração, por que eu tenho que guardar? Olha as inclinações do seu coração. Eu vou fazer uma leitura do seu coração. Porque do seu coração, do meu coração, do nosso coração, procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, mentira, e as blasfêmias. Como é que não guarda um coração desse? Você sabia que todos que estão aqui presentes têm potencial para isso? Para matar, blasfemar, adulterar, mentir. Tem potencial aqui para fornicar, furtar. Nossas inclinações estão contaminadas. Nossos desejos são maus. Por conta disso, eu devo guardar. Eu devo guardar o meu coração. Eu devo vigiar. Eu devo proteger. Eu devo velar. Eu devo confiná-lo em um lugar que ele está protegido. Eu lembro de uma história que o Paul Washer conta sobre não ficar sozinho com uma mulher. Lembre-se, você nunca pode ficar sozinho com a mulher desde que ela não seja sua mãe. Nunca, nunca, nunca você pode estar só com uma mulher. Aí ele conversando com um rapaz que deixava o filho sozinho com a namorada. O menino tinha 17 anos. Aí ele foi falar, mas você não pode fazer isso. Ele respondeu, poxa, não, mas eu confio no meu filho. O Washer respondeu, querido, eu não confio em mim, que sou um homem de 55 anos, casado, presidente da Hardcore Missionary Society, e está sócio com a mulher. Como é que eu vou confiar num menino de 17 anos que tem os hormônios na flor da pele e que não tem uma mentalidade privilegiada? Como você vai confiar numa pessoa assim? A mesma coisa, como você vai confiar em alguém que possui um coração cheio de adultério, vício, fornicação, furto, mentira, blasfêmia e maldade?
Por essa razão, por ter consciência que ainda que não fazemos, temos potencial para fazer, está aqui guardado, não vigia para ver se não faz não. Davi não matou? Um homem segundo o coração de Deus, não assassinou um soldado honesto, Urias. Não adulterou com a mulher dele, Batseba. Por quê? Não guardou o coração. A hora que viu ela tomando banho, não guardou o coração. Quarto, por que devemos guardar o coração? Porque ele é dividido. Olha o que Davi disse, olha o que Davi sabia. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer teu nome. Aqui não dá para entender, né? Mas no original hebraico é assim, ó. Ao invés de dispõe meu coração, une o meu coração para temer só o teu nome. Davi sabia que o coração do homem se divide. Eu tenho que guardar o meu coração, porque às vezes a ideia de unir o coração é que o coração ele é cortado em duas partes. Às vezes ele se divide. E uma das partes quer Deus, adora Deus, mas a outra parte quer o mundo. Muitas vezes nosso coração está dividido entre Deus e o mundo. Por essa razão Davi ora, Senhor, une o meu coração para temer só ao Senhor. Ou a tradução original, une o meu coração ao teu temor, ao temor do teu nome. Guarda meu coração dos ídolos. É a ideia. Nosso coração não é assim, dividido. Você se lembra do profeta Elias diante do reino do norte, Israel, que estava corrompido? Aí Israel estava dividida entre Baal e Yahvé. E estava culto a Baal por toda parte. A Elias, que é o cara, Elias chegou assim, ei, por que cochear em dois pensamentos? Se Deus é Baal, segue-o. Se é Deus, segue-o. Eles estavam divididos na adoração, ora Baal, ora Yahvé, ora Baal, ora Yahvé. E Elias disse, não. Escolha um lado. Às vezes nosso coração está assim. Às vezes nós cocheamos em dois pensamentos. O mundo, as benesses, as riquezas, as posses e o Senhor. Então temos que orar. Senhor, guarda meu coração de estar dividido. Pastor, mas não tem problema ficar dividido? A Bíblia diz, você não pode adorar dois senhores, pois há de agradar um e desagradar outro. Ninguém pode adorar Deus e a mamão, as riquezas. Eu sou o Senhor e este é meu nome. A minha glória eu não divido com ninguém, e nem o meu louvor com as imagens de escultura. Um coração que adore só a Deus. Agora talvez o maior perigo do coração é este. Por que temos que guardar? Devemos guardar o nosso coração de um coração endurecido. Esse é o maior perigo para o coração. Coração endurecido. Hebreus 3, 12, 13. Presta atenção. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, o escritor de Hebreus diz, cuidado que vocês podem se apartar do Senhor. Mas como que eu me aparto? Antes, exortai-vos uns aos outros. Você viu essa palavra aqui? Exortai-vos mutuamente. Não é só pastor que exorta, não. Vai atrás dos irmãos. Repreende quem está em pecado. Traz para fora quem está... Traz para dentro quem está fora. Exortai mutuamente. Chacoalha o irmão que está frio. Vai atrás do desgarrado. É a igreja se consolando mutuamente. Exortai uns aos outros todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por que Salomão diz para nós guardarmos o coração? Porque ele pode se endurecer. O que é endurecer? Tornar-se insensível, indiferente,
Primeiro, indiferente a quê? Indiferente ao pecado. O que causa o endurecimento? O pecado. Se eu atender à iniquidade do meu coração, Salmo 66, 18, o Senhor não me ouvirá, Ele endurecerá. Hebreus diz que nenhum de vós vos engane nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado endurece. Aí sabe quando endurece, o que acontece? Salmo 119, 69, 70. Escuta, Davi está dizendo: não obstante, eu guardo de todo o coração teus preceitos. Tornou-lhes o coração deles insensível, como se fosse de sebo, mas eu comprazo na tua lei. Se você não vigiar o seu coração, o pecado vai endurecer e ele vai se tornar insensível. Insensível ao quê? Primeiro, à lei de Deus, ao Espírito de Deus. Hebreus 3, 7, 8. Portanto, como diz o Senhor, se ouvides hoje sua voz, não endureçais o coração. O homem e a mulher que não guarda o coração vai ficar insensível à palavra, ao culto, ao Espírito de Deus. Pessoas que vêm aos cultos e o sermão não causa nenhum efeito mais nela. O louvor não causa nenhum quebrantamento mais nela. Por quê? O coração se endureceu. E se endureceu por quê? Porque ela não guardou, não vigiou. Tornou-se insensível. A pior desgraça para um crente é ele estar insensível à voz de Deus, insensível ao Espírito de Deus, insensível à palavra de Deus, insensível à correção, à exortação. Esse é o pior perigo de não guardar o coração. O que mais? Insensível ao quê? Ao pecado. As pessoas tornam-se, elas se familiarizam com o pecado. Elas não sentem mais peso. O pecado se torna algo como perdeu a gravidade, o temor de pecar. Por quê? Estão duras, se tornaram insensíveis. E porque se tornaram, não guardaram o coração. E a Bíblia tem uma advertência pesada para isso. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá em ruína. Provérbios 28, 14. O que faz endurecer o coração, meu irmão? Não guardar o coração. Sabe o que acontece? Você deixou o seu coração solto. A porta do aprisco está aberta. E tem a ovelha para lá, a ovelha para cá, comendo de pastagem envenenada, tomando mordida de lobo, e não está mais vigiando, olhando. Então está um coração solto, sem ser observado. E isso acontece, a dureza. Quantos estão entendendo? Diz amém. Você está assim? Você está insensível ao pecado? Insensível à palavra de Deus? Seu coração está duro? Vou te dar um exemplo mais ou menos. Talvez quem tem mais experiência com outras coisas. O coração insensível é igual aquelas mãos tenras. Você já viu a mão de um jovem, de um garoto ou de um estudante? Ele começa a trabalhar de servente de pedreiro. Pega enxada, machado, enxadão, cimento, vai ressecando, cortando. De repente aquela mão se torna áspera e se torna insensível. Esse coração está assim, áspero, insensível. Ele não foi guardado. Vamos pegar, vou até ilustrar. Para não acontecer isso, o que a pessoa tem que fazer? Colocar luvas, creme nas mãos à noite, lavar as mãos todas as vezes, proteger, vigiar, guardar as mãos, para elas não ressecarem. Você está pondo luvas no seu coração, cremes, está guardando ele vai se tornar insensível. Agora,
como eu conheço o meu coração? Como eu sei que ele precisa ser guardado? Como você sabe como está seu coração? Como você conhece ele? Como você faz uma autoavaliação do seu coração? Ah, pastor, eu acho que eu tenho que ir no médico, pedir para ele abrir e tirar o coração. Aí ele me dá na minha mão, eu começo a ver ele. Não, não faz isso, senão você morre. Pudesse, não ia pôr numa mesa e ficar sentado no coração maldito. O que você tem, coração? Não. Acho que essa veia entupida, não. E se fosse a veia entupida, era tão fácil resolver. Desentope ou deixa entupido, porque aí mata, dá jeito. Mas não é isso aí. Vamos ver. Como eu conheço o meu coração? Tem 3 testes para saber como está seu coração e se ele precisa ser guardado. 3 testes. O teste das palavras, dos olhos e do semblante. Palavras, olhos, 4 testes. Palavras, olhos, semblante e hábitos. Vamos lá fazer o primeiro teste. Como eu conheço meu coração? Pelas palavras. Mateus 12:34 traz uma declaração tremenda. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Outras traduções a clássica. O que fala a boca está cheio o coração. Como eu sei como está o coração de alguém? Como eu sei? Como eu posso tecer um julgamento sobre você? É só eu ficar perto de você e te escutar. E dizer isso. Speak. Fale. As palavras revelam o coração, mas revela como? As palavras revelam meus desejos. As palavras revelam meus pensamentos. As palavras revelam minhas inclinações. As palavras revelam minha vontade. As palavras revelam meu coração. O que você tem falado? Qual é o tema central das suas conversas? Seus assuntos. Com que a sua boca gasta falando? Na faculdade, no trabalho, em casa, com os filhos, nas ruas. O que você anda escrevendo, digitando, os áudios que você passa. O conteúdo da sua fala reflete o conteúdo do seu coração. Uma pessoa que só fala de mulher, coxas, pernas, pornografia, sensualidade, o coração dela está repleto de moralidade. Uma pessoa que fala de vaidade, ambições, posses, o coração dela está repleto disso. Uma pessoa que fala, que murmura, de vingança, de ódio, e queixa, e reclama, o coração dela está cheio de ódio, de ingratidão, ressentimento, pelas palavras. De mesma forma que uma pessoa que fala das grandezas de Deus, do evangelho, do culto, da pregação, dos textos que leu, do livro que leu, dos milagres que Deus fez, mostra um coração grato, guardado, benigno, fiel. É as palavras. Quando você chega perto daquele irmão, ai pastor, e é luta, e é isso, e ninguém, e todo mundo contra mim, eu sou vítima, todo mundo está errado, só eu que estou certo. Esse coração está terminal, está em fase terminal. Isso aí já cheira mal, igual Lázaro. As palavras. Você quer saber como é que está o seu coração? Começa a falar e põe a mão aqui, ó. Estou vendo aqui, pastor, fala, ih, tá feia a coisa. Fala. Começa a saber. Segundo teste, os olhos. Os olhos? Os olhos. Mateus 6:21, presta atenção, diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Como eu sei o estado que o meu coração está? Eu tenho que saber onde está meu tesouro. Onde está o meu tesouro? O que é tesouro? As minhas prioridades. Onde estão fixados os meus desejos. Aí como que eu faço para saber o meu tesouro? Tá, eu vou para o Sermão do Monte. Mateus 6 diz assim, ó. Onde está o meu tesouro? Está o meu coração. Tá. E onde está o meu tesouro?
é onde estão meus olhos, porque o texto vai voltando, vai regressando. Os olhos são a candeia do corpo, de forma que se os olhos forem luz, todo o corpo será luz. Se os olhos forem trevas, grandes trevas serão. Aí depois ele vai dizer, não juntei tesouros na terra, mas eu juntei tesouros no céu. E onde tiver o tesouro, está o seu coração. Onde está o meu coração? É onde está o meu tesouro. E onde está o meu tesouro? É onde estão meus olhos. Primeiro teste para saber como está o meu coração. Aonde estão fixos os meus olhos? Aonde estão fixos os seus olhos? O que quer dizer isso? Suas ambições. Aonde estão fixadas suas metas, prioridades, anseios. Ali está teu tesouro. E onde está o teu tesouro? Ali está o seu coração. Excelente avaliação para saber o coração. Onde estão fixados? Em homens, eu quero um homem. Eu quero um casamento. Eu quero. Em mulheres, eu quero uma mulher. Eu quero uma menina. Em posses, em valores. No que está? Em lucros, em ambição, em benesses, em vinganças, em ódios. Quais são suas ambições? Onde os seus olhos estão postos? Meus olhos no reino de Deus. Meus olhos olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Meus olhos no avanço do reino. Meus olhos na bondade, na justiça, na retidão. Não sei como é que é o teu coração. Meus olhos estão em perdoar aquela pessoa, em me reconciliar com aquela outra, em pagar aquela dívida, em fazer o bem. Ali está o seu coração. Terceiro, o semblante. O semblante? O que é semblante? Talvez alguém não saiba, tem que explicar. A face, o rosto, a expressão facial mostra como é que está o seu coração. Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Como é que é? O coração alegre aformoseia o rosto. O rosto, muitas vezes, acusa como está o coração. Você está querendo dizer o quê? Quando você vê uma pessoa com o semblante abatido, para baixo, aí você pergunta, o que tem? Nada não. Mostra Provérbios 15, 13. Nada não, é tudo sim. Seu coração está mal. Semblante descaído, para baixo. Você não sorri? Fala? Não conversa? É um sinal que o seu coração está mal. Lembra de Caim? O coração de Caim estava um negrume, preto, inflamado, doente. Como que Deus soube? Caim, por que descaíste o teu semblante? Caim já está com ódio de Abel, já queria matar Abel. O coração de Caim estava inflamado. Como que foi revelado? O semblante. Querido, talvez seu marido sua esposa está assim, para baixo, semblante austero, retesado, melancólico, para baixo. É um sinal que o coração dela não está bem, ou dele, ou dos seus filhos. Quarto e último, hábitos. Hábitos mostram o coração mau. Romanos 1, 28 diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Escute isso aqui, que é a palavra do Senhor. Como é que você descobre que alguém está com o coração mau? Que ele começa a alterar os hábitos. Mexeu no coração. O que é o coração? É a sala de máquinas. Uma sala de máquinas
que controla o quê? Controla o corpo, os olhos, a boca, as atitudes, as palavras, o nosso ser. O coração é a sala de máquina. De modo que se o coração está comprometido, todo o resto você vai ver nas atitudes. A pessoa com o coração enfermo, com o coração ruim, ela começa a fazer coisas inconvenientes. Começa a falar asneira, começa a tomar atitude insana, começa a se vestir de modo esquisito, muda a aparência, muda os valores. O que é isso, essa pessoa? O coração está mal, está enfermo. O coração dela está contaminado. Através desses 4 testes você conhece o seu coração: palavras, olhos, semblante e hábitos. Faz uma autoavaliação aí. Como é que tem sido seus hábitos? Onde estão seus olhos? O que sua boca tem dito? E como anda o seu semblante? Último tópico. Agora, como guardá-lo? Como confiná-lo num aprisco seguro? Como observá-lo e protegê-lo? Como fazer isso? Como guardar? Vamos aprender a parte mais importante. Se eu parar aqui, não fiz nada demais. Só abri a bicheira. Mostrei a doença. O senhor mostrou a doença, pastor? Agora mostra a cura. Eu quero ter um coração guardado. Vamos ver como. E eu encerro. Primeiro, como eu guardo meu coração? Com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esconder é decorar, esconder é guardar, é valorizar, estimar, ter apreço para a palavra. Um homem que não medita na palavra, que não lê a palavra, que não se consome da palavra, não pode ter o coração guardado. Como assim? Como é que a palavra guarda? Veja só, se você é uma pessoa que medita constantemente na palavra, rumina a palavra, decora a palavra, estuda a palavra serve de termômetro para o teu coração, ela serve de baliza. Quando o seu coração está querendo se aquecer, você lê o texto, a palavra te alerta. Quando o seu coração quer sair dos trilhos, a palavra te adverte. Sempre que o seu coração quer se exceder, a palavra o contém, porque é um texto que você lê, é um texto de exortação, um texto de consolo, um texto de juízo, um texto de ensino, e aquilo tudo vai contendo, vai conduzindo o teu coração em temor, em reverência, em princípios, em direção. Por isso, um homem que quer o coração guardado deve estar constantemente meditando na santa palavra. Quantas vezes você tomou uma decisão maluca, o coração estava fervendo, você foi para a palavra e ela te conteve. Você viu uma pregação, te conteve. Veio um texto na sua mente e conteve. E você cessou a loucura, o fervor, a emoção foi contida. A igreja tem que estar constantemente estudando a Bíblia, constantemente se aprofundando no estudo bíblico. Escondi, a palavra fala de guardar, fala de cravar, fala de viver a palavra. Nosso coração anda solta, porque não tem o cajado da palavra guardando ela. Segundo, como eu guardo o meu coração? Através da oração. A oração veja essa oração se ela tem uma conotação de guardar o coração. Salmo 139, 23, 24. Davi era um homem com coração volúvel, era um coração como nós. Olha o que vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha só, sonda-me. Sonda, fala, perscruta, entra nos corredores do meu coração, entra nas gavetas mais íntimas, entra nos meus pensamentos, sonda-me, ó Deus, e prova-me, avalia minhas intenções, mostra do que é feito o meu coração, e conhece os meus pensamentos. Davi está dizendo, eu escancaro a minha vida, vá lá e vê se há em mim algum caminho mau, vê se ele não está guardado, vê se eu tenho procedido mal, vê, Senhor, se eu sou incoerente, e se porventura o Senhor achar, guia-me pelo caminho eterno. A ideia é, guarda ele, bota essa ovelha para dentro do aprisco, põe guarda diante dela. Que oração linda! Ele também vai dizer no Salmo 141, 3 e 4, põe, ó Senhor, um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios, e não inclines o meu coração às coisas más, nem a praticar obras más. Terceiro, como eu guardo meu coração? Exponha o seu coração a alguém. Você não pode andar sozinho. Você não pode deixar esse tumor que cresce a cada semana. Expõe seu coração, revela seu coração, procure alguém. Você quer ver um exemplo bom? Ana. O primeiro capítulo de Samuel mostra que aquela mulher, ela estava extremamente perturbada por ser estéril, por Penina dar filhos, por Eucana apenas oferecer sacrifício pelos filhos de Penina, e uma mulher, aí o que ela fala? As declarações dela, não tenha sua serva por filha de Belial, eu sou uma mulher atribulada de espírito, e papapá. O que acontece? Aparece o sumo sacerdote Eli, e ela desabafa com Eli, ela fala com Eli, ela expõe, abre o coração para Eli. Depois você sabe o que sucede, ela persevera a hora e lhe nasce Samuel. Davi, quando estava fugindo de Saul, Saul implacavelmente queria matar Davi desesperado. Quem que ele encontra? O sacerdote Aimeleque, e fala com ele, expõe a situação dele. Põe o teu coração para alguém, expõe o seu coração para alguém idôneo, revela as mágoas, os temores, os medos, os anseios, os pecados, aonde falha, onde fracassa, desabafa. Carregai os fardos uns dos outros, aqui sem cumprir a lei de Cristo. Por último, para encerrar, como que eu guardo meu coração? Entregue seu coração ao Senhor. Provérbios 23, 26. Você quer resumir todos os tópicos? Resume nesse. Provérbios 23, 26. Olha só, é o Senhor que está falando. Filho meu, dá-me